Hello! Pessoal, vocês sabem o que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar de magia. Realmente magia. O que é alta magia e como nós vamos falar sobre ela. Eu adoro esse tema, então assim, é um tema que traz muito esclarecimento, é uma live que vai estar disponível depois lá no YouTube, então vocês que estão aqui agora, caíram de paraquedas, não sabem nem do que eu estou falando, aqui nós vamos falar sobre as 7 leis do hermetismo, tá? Como nós manifestamos no campo físico, de acordo com o que se tem de mais lógico e ao mesmo tempo de mais sensacional da magia, tá? Então, como manifestar, como realmente trazer, fazer com que a lei da atração funcione, fazer com que as leis universais trabalhem a teu favor, para que você consiga conquistar tudo aquilo que você quer. Bom dia, Lu! Tudo bem com você? Então, hoje nós vamos falar sobre algo interessantíssimo e que pouca gente tem acesso, tá? A live vai ficar lá no YouTube para quem quiser depois continuar assistindo, porque a live acredito que vai ser um pouquinho longa, exatamente por quê? Porque são 7 leis e todas elas se completam e trabalham juntas. Então assim, ó, não adianta eu querer ficar cantando mantra se eu não conseguir ter um acesso direto às outras leis, compreender tudo o que está acontecendo e entender cada uma dessas leis para conseguir realmente manifestar tudo. Beleza? Então, o que são as 7 leis herméticas? São as 7 leis do universo que regem tanto o mundo físico quanto o espiritual e principalmente a ascensão e a evolução. Então, assim, ó, nós entendendo essas 7 leis que são universais, nós vamos conseguir sim manifestar aquilo que nós estamos realmente procurando. E quando nós não conseguimos, é a hora que nós estamos bloqueados, e é aí que a gente tem que ver o que está acontecendo, porque se todas as leis estiverem acontecendo em harmonia, você vai manifestar aquilo que você procura. Beleza? Eu ia esperar um pouco mais, para deixar o povo chegar um pouco mais, porque é uma live que eu preciso ter uma linha de raciocínio, né? São 7 leis. A primeira e a mais conhecida delas é a lei do mentalismo, mas a lei do mentalismo ela não vai funcionar sem a lei do gênero, que é a última lei. Então nós precisamos entrar como eu digo assim, há necessidade de uma explicação cronológica, vamos colocar assim, não é cronológica, sequencial, tá? Então, isso agora, a partir de agora, vocês vão começar a entender o porquê que algumas coisas não estão fluindo na vida de vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira lei do hermetismo, primeira lei da alta magia, primeira lei da manifestação é a lei do mentalismo. O que é a lei do mentalismo? A lei do mentalismo diz que tudo se cria primeiro na mente. Então, sempre que eu falo para vocês, cuidem dos pensamentos, cuidem da mente, cuidem daquilo que vocês estão trazendo para o teu campo. Por quê? Porque é onde se cria tudo. A lei do mentalismo entende que nós, indiferente da origem que nós tenhamos, nós fomos frutos de uma mente inteligente. Ou seja, de qualquer forma, para que nós existíssemos, nós fomos frutos da mente do Criador primeiro. E que nós manifestamos as questões aqui dessa mesma forma. Quando nós criamos algo, essa criação é inicialmente, primordialmente mental. Então essa é a primeira lei. Se você está planejando construir alguma coisa, buscar alguma coisa,
criar, desenvolver, se aprimorar em alguma coisa, primeiro você tem que fazer isso mentalmente. Então você tem que criar essa situação no teu campo mental. Percebe? Da mesma forma como lá nos primórdios, na origem do universo, o Criador, seja a força que for, que é o todo, né? Que é o tudo e todo ao todo, criou primeiro a nossa imagem na mente para só depois trazer a construção física. Então essa é a primeira lei do mentalismo, a primeira lei do hermetismo. Então quando nós estamos falando de alta magia, nós começamos através da mente, da criação daquilo que nós estamos querendo através do nosso pensamento, da nossa imaginação, do nosso poder criativo. Pessoal, não esqueçam de curtir aí, porque agora nós vamos já direto para a segunda lei. Se vocês ficarem com dúvida, vocês me perguntem, tá? Porque realmente é um processo. Essa primeira, todo mundo já estava mais ou menos ligado, né? Só que é muito interessante de pensar que a primeira lei, essa lei do mentalismo, ela não serve só para aquilo que é positivo, ela serve do momento que tu vai dormir ao momento que tu vai acordar. Ela vai do momento que tu vai acordar, do momento que tu vai dormir. Porque tua mente não para enquanto você está dormindo. Então, se você tem uma mente negativa, que já tem uma tendência ao pessimismo, que já tem muito trauma, muita dor, naturalmente você manifesta isso no sono. E isso, inclusive, foi sobre o vídeo que eu gravei agora, das 3 da manhã. Nós, quando dormimos, né, naturalmente, quando não temos nenhum problema de sono, estamos bem regulados, vou colocar assim, né? Nós deitamos ali por volta das 11 horas seria o mais saudável e acordamos às 7 da manhã, tranquilos, renovados, prontos para o dia. Fato? Beleza. Quando eu estou numa desordem emocional que pode estar ocasionando uma depressão, eu não tenho aquele momento de profundidade do sono que vem pelo pico de dopamina que o cérebro vai liberar durante o meu sono para restaurar o meu corpo. Então, quando chega ali por volta das 3 da manhã, que é aquele momento onde o sono deveria estar mais pesado, o teu corpo, por questões emocionais, ele corta o lançamento da dopamina, porque ele já não está conseguindo produzir, porque ela depende do quê? De estados de humor prazerosos, que já a pessoa com depressão não tem, ou já está com uma dificuldade para ter, entende? Então ela vai acordar às 3 da manhã, ali pelas 4, 4 e meia, ela vai ter sono de novo, vai dormir de novo. Então o que acontece? É um distúrbio hormonal. Não tem nada a ver com uma questão de quem tem. Tem porque existe a hora grande, existe o campo energético das 3 horas da manhã, existe. Sim, você pode estar sendo atacado, não tem como negar isso. Só que tem que ser visto que se o teu corpo emocional está doente, a porta de entrada para qualquer feitiço é a tua doença e o teu campo emocional doente. Tá entendendo? Então, assim, ó, por quê? Porque os feitiços só funcionam a partir de indução. Então, se você não tem um ouvido aberto para escutar maldade, você não vai ter como eles chegarem perto de você, entende? Então, é isso que eu digo assim, ó, tem o lado do feitiço? Tem. Pode ser um feitiço? Pode. Mas os feitiços vão deixar outras marcas. Entendeu? Então aí a gente tem que ver outras marcas. Eu nem vou falar marca nenhuma. Por quê? Porque se eu disser aqui, as pessoas vão começar a se encontrar. Agora, que é muito mais provável que seja
uma questão emocional tua de estresse, ou passou por alguns traumas, anda muito triste, isso vai aumentar o nível de cortisol no teu sangue, que vai naturalmente te tirar o sono. E aí aumenta também, naturalmente, que aumenta o ganho de peso. Aumentando o ganho de peso, você se olha no espelho, você se sente ainda pior. Entende? Aí você vai entrando num ciclo depressivo que aí vai confundir com feitiço, com que nada dá certo, com me jogaram praga, com alguma coisa assim. E o pior é que assim, ó, como a primeira lei do mentalismo, como a primeira lei do hermetismo é exatamente o mentalismo, tu começa a criar a situação do feitiço na tua cabeça de tal forma que a tua vida desestabiliza por completo. Muitas já aconteceu várias vezes da pessoa chegar na consulta comigo dizendo que estava com feitiço, eu abrir carta, perguntar para os guias, procurar a resposta e não ter nada. E eu digo, não, mas espera aí só um pouquinho. Me mostra o campo energético dela. Aí eu fui ver, nossa, pensamento negativo de tudo que era jeito. Autopessimismo, automutilação, auto não sei o que, eita, como é que a pessoa vai estar bem? Ela mesma está produzindo e criando isso a partir da lei do mentalismo. Chokurei, vamos fazer shonen. Vamos fazer shonen, vamos até lá. Tá? Primeira lei, então, tudo se cria primeiro na mente. Então, é bom e de ruim. Então não adianta. Se tu tá reclamando da tua vida, a coisa vai piorar. Se tu tá falando mal do vizinho, a coisa vai piorar. Tá botando inveja nos outros, vai piorar. Tá mandando demanda pra vida dos outros, tua vida vai piorar sim. Porque tudo se cria primeiro na mente. Tá? Então assim, ó, cuida dos teus pensamentos. Cuida do que tu escuta, cuida do que tu ouve, cuida do que tu coloca na tua mente. Tá? Cuida, bom dia, galera. Cuida do que tu coloca na tua mente. Por quê? Porque aquelas músicas de corno que eu fiz aquela coisa ali, tá auxiliando você a entender que você é corno. Por quê? Porque a tua mente não vai fazer diferença, muito menos na hora que tu te emociona cantando. Eu já falei isso assim, ó. Quando tu canta emocionado uma música daquela de raspar o chifre no asfalto, tu está acionando um drive mental, tu está fazendo um download na tua mente de que aquilo ali é o natural. E naturalmente a tua mente vai criar o quê? Traição. A tua mente vai criar maldade sim. Por quê? Porque tu tá colocando através das músicas que é assim que é um relacionamento. Primeira lei. Isso é só a primeira lei. Tá? Isso é só a primeira lei. Isso aí, Retrô. Tá entendendo? É só a primeira. Quer dizer, tu já não vai conquistar nada na tua vida, por quê? Porque o teu pensamento já está voltado para isso. É por isso que eu digo que a única maneira da gente fazer uma pessoa prosperar é trazer ela para terapia primeiro. Ah, mas por que para terapia? Porque tem muito bloqueio. Tem muito coach, tem muito cara vendendo todas essas ideias da magia, do hermetismo, do processo, de tudo, mas não está entendendo que as pessoas têm bloqueios e foram programadas para serem bitoladas. Então, no primeiro momento, tem que vir para a terapia sim, porque tem que curar, tem que entender o que, que faz com aquele sentimento que tem do pai, tem que entender o que, que faz com o sentimento que tem da mãe. Para quê? Para conseguir desbloquear o pensamento negativo, acionar a chave do eu consigo, do eu vou, do eu sou capaz, para depois a pessoa conseguir começar a manifestar o que ela quer. Então, o primeiro processo tem que curar, porque a mente é que vai criar. E se a tua mente está doente, tu já não sai do lugar. Percebe? Tem que fazer uma terapia. Tem que fazer. Por quê? Porque se teu pai um dia disse que tu não ia ser nada, tu tá obedecendo ele até hoje. Percebe? E é só a primeira lei, a lei do mentalismo. Então tudo se cria aqui, ó.
Fica ligado com a tua mente. Por quê? Porque ela é o teu campo gerador do teu destino. Acabou. Destino não foi traçado por Deus, destino não foi traçado por ninguém. Destino é tu que faz. Tá? Tu que faz. Teu destino é tu que faz. Não vem com essa que não, porque a única maneira de você entender os desígnios de Deus é entender que nós estamos livres para viver a nossa vida como nós conseguimos e queremos. Por quê? Exatamente porque essas leis aqui, ó, elas garantem isso. Primeira lei do mentalismo: a pessoa que pensa mal, a pessoa que fala mal dos outros, a pessoa que espragueja contra os outros, a pessoa que reclama dos outros, a pessoa que fala mal dos outros, o que ela vai estar criando na vida dela? Não vai criar coisa boa, acabou. Ponto. Então, a pessoa que fofoca não prospera. A pessoa que espragueja não prospera. A pessoa que fala mal dos outros não prospera. E tem mais a questão da voz rouca, mas aí é porque vai atacar o chakra. Mas não vai conseguir criar nada para ela, por quê? Porque ela só pensa negatividade. Ela está ocupando toda a mente dela com o pensamento nos outros e botando fora o princípio maior, que é a criação mental. Segunda lei, e essa lei é extremamente importante, tá? É uma das leis assim, ó, que vai garantir que o mínimo é o máximo. É uma lei poderosíssima também que a gente precisa compreender. Na verdade, ela é só uma questão de compreensão mesmo, tá? O que funciona para o mínimo funciona para o macro. Então essa é a lei da correspondência. O que funciona para mim funciona para ti. O que serve para mim vai servir para você também. Então, assim, eu só preciso entender que, assim como Deus criou o universo por completo, no macro, eu no micro consigo da mesma forma. Então, eu preciso conectar a ideia de que o que eu faço no mínimo é a mesma coisa que eu vou fazer no máximo. Como assim, Alex? Se a relação é comigo, a relação também é com você. Não é diferente para nós, é um princípio de igualdade, é um princípio de justiça, gratidão, gratidão. Essa é a segunda lei, a lei da correspondência. Entende? Uma questão corresponde à outra. Tá? Essa não tem muito entendimento, mas é assim, ó. Por que eu digo, o que acontece? Vamos a sentimentos, vamos a emoções, tá? Da mesma forma que um sentimento me ataca sendo como eu sou, um outro sentimento vai bater em você e vai ter em você, sendo você quem for. Estamos todos no mesmo patamar, tá? Agora a próxima lei, que é a terceira, tá? Essa é legal. Essa é bacana pra caramba. Porque essa explica muita coisa. Então, assim, a lei da vibração. Eu gosto muito dessa lei porque eu consigo perceber ela muito com o Reiki. Quando a gente começa a perceber os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, nós começamos a perceber também que o nosso corpo reage igual a esses pensamentos, ou de uma determinada forma para cada pensamento. O que eu quero dizer? Que quando tu tem um pensamento de infelicidade, o teu corpo ele amolece, ele enfraquece. Quando tu tem um pensamento de negatividade no sentido de autodepreciação, de autodiminuir, de se autodiminuir, o teu corpo ele se agride. Sabe? Por quê? Porque você está se machucando. Então é a hora que você começa a perder massa muscular. É a hora que você começa a perder o colágeno da pele. Tá? A ter uma pele mais ressecada. Por quê? Porque a terceira lei, a lei da vibração,
entende que tudo está em movimento a todo tempo, por conta da frequência e da vibração das moléculas, dos átomos, das micropartículas de energia do qual tudo é formado. E quando a gente entende que também há frequências vibracionais de pensamento, nós começamos a perceber que cada pensamento tem uma frequência vibracional. Concordam? Cada frequência vibracional, ela vai gerar um sentimento ali, lei da correspondência, ela vai gerar um sentimento correspondente a essa vibração. Eu não tenho como ter pensamentos alegres e gerar um sentimento de tristeza. É correspondência. Tá? Essa é a terceira lei, a lei da vibração. Por isso que eu digo e sempre repito nas minhas lives, e todo mundo que me conhece, que tá aí, que tá compartilhando, que tá curtindo, que tá ajudando, que tá gostando da terapia, que tá participando, tá? Vai entender. Quando eu digo assim, ó, tem que se movimentar. Quanto mais parado você ficar, maior o teu índice de depressão e depreciação e piora do teu organismo e da tua situação mental. E da tua saúde mental. Tem que... Ai, eu adoro estar arrumando o cabelo, né? O filho do Oxum não adianta. Tem que... tem que se movimentar. Porque o pensamento de alta frequência, ele vai gerar um comportamento de alta frequência. Então, no momento que nós... Valeu, Eliana. No momento que nós estamos criando pensamentos negativos, e tu vê que isso tudo acontece ao mesmo tempo. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Nós estamos numa frequência de pensamentos negativos. Gratidão, gratidão, Nanda. Tá? A vibração do meu pensamento, ela vai gerar um sentimento correspondente, que vai gerar naturalmente uma ação correspondente. Quanto mais triste eu fico, quanto mais pensamentos negativos, quanto mais pensamentos de incapacidade, de insuficiência, de tristeza, de mágoa, de rancor eu tiver, mais lentamente eu vou vibrar. Porque sentimentos de tristeza, de mágoa, de rancor são muito pesados porque a energia deles é muito lenta. A vibração é quase parando. E aí o teu corpo naturalmente vai reagir de acordo com os pensamentos e sentimentos que você está criando. Preguiça, falta de endorfina e serotonina no cérebro, que são as grandes culpadas de uma depressão. Tá entendendo? Infelicidade constante. E aí nós vamos para todos os lados que a gente for pensar. Então quer dizer que no momento que eu começo a agir, forçando a minha mente a tomar outro pensamento, eu consigo mudar isso? Começa a conseguir. Então eu vou ter que me esforçar, vai. Porque nós precisamos elevar a vibração. Obrigado, Rosa, pela Rosa. Nós vamos ter que elevar a vibração. E para elevar a vibração, nós temos alguns meios. Banhos energéticos, alguns deles vão ajudar, claro. Reiki. Algumas preces vão te ajudar nisso, não são todas, mas aí, né, tem que ver o que vai funcionar, o que não vai. Para cada pessoa é uma coisa, porque depende daquele teu arquétipo, depende do teu humor e do teu temperamento. Nós temos que esforçar, nós temos que buscar essa vibração fora para começar a movimentar.
Quem já fez a terapia comigo sabe, eu digo assim, passou os 2 dias de recuperação do tratamento, não esquece. Pensou qualquer coisa diferente do que o normal, anota e faz. Ficou com vontade de comer, beber, dançar, fazer, acontecer, tudo que tu nunca teve vontade de fazer antes, faz. Por quê? Porque se está procurando uma mudança de vida, está procurando novos hábitos. Se está procurando novos hábitos, está procurando novos sentimentos. Se está procurando novos sentimentos, tem que fazer novas coisas. Tomar novas atitudes. Mudar o comportamento. Agir diferente. Porque a lei é da correspondência, a segunda lei de novo. Se eu me trato mal, eu não tenho como estar bem. É correspondente? Compreende? É tal qual. O que um conecta no outro. Tá? Então, assim, elevar a vibração. Por quê? Já notaram que quando uma pessoa começa a academia, começa a fazer uma dieta, por exemplo, ela começa a dieta bem desacreditada. Na primeira semana, quando ela vê... aliás, depois da segunda semana que ela perdeu uns 4 quilos, assim, ela tipo... Aí ela se alegra e acha que aquilo vai continuar para sempre. Aí ela vai e pega o pique e tal. Tá. Aí ela vai e na próxima semana perdeu só 3. Aí ela olha assim, ai, só 3. Mas ela não se deu conta que já foram 7. Entende? E se ela olhar porque só foram 3, ela vai cair de novo. Se ela olhar que ela já perdeu 7 no total, ela está sempre motivada. Ela está sempre criando aqui o todo. Mentalismo. Mas aí é o que eu digo assim, por isso que eu digo, tem que alertar. Porque é muito comum da pessoa começar e ela parar. Mas tem que começar, tem que movimentar, tem que fazer. Por quê? Porque a lei da vibração diz isso, que tudo está em movimento. E as vibrações pesadas nos travam, nos param, nos derrubam. Bom dia, bom dia, bom dia. Próxima lei. Lei da polaridade. Tá? Como é que nós vamos dizer assim? Eu vou tentar explicar ela por um conceito mais humano, tá? Porque existe muita ideia do positivo e negativo quando se fala de polaridade, tá? Quando nós estamos falando de polaridade, eu não gosto muito de fazer esses conceitos humanos. Então vamos no direto assim, ó. Você está no arquétipo do sábio. O arquétipo do sábio, ele é uma personalidade muito difícil de lidar, tá? Por quê? Porque a pessoa tem muito conhecimento. E ela tem muita sabedoria. Então, naturalmente, as pessoas se assustarão com ela. Ou, melhor, naturalmente, as pessoas vão achar ela arrogante. Ou as pessoas naturalmente vão admirar ela. A questão é que existe sempre uma polaridade oposta e de igual força que irá agir quando você tomar qualquer ação. Isso não é a terceira lei do Newton? Praticamente. Só que a gente precisa entender uma coisa, isso é natural. No momento que você se vestir com uma roupa que você achar linda, do mesmo tempo que você vai estar linda para você, você vai estar exibida para outro. Então, o que eu digo assim, ó? Quando a gente entende essa lei de polaridade, a gente vai entender que a mesma questão
ela vai ter uma interpretação negativa e uma interpretação positiva. Sendo assim, polaridade, tudo tem o positivo e o negativo. No que diz respeito à prática da terapia, essa lei me diz o seguinte, que eu vou ser visto pelo viés que quiserem me ver. Bom dia! Tá entendendo? Por quê? Porque por eu ser inteligente, algumas pessoas irão me admirar, e por eu ser inteligente, algumas pessoas irão me odiar e irão me chamar de arrogante. Então, junto com a sabedoria vem a arrogância na interpretação de alguns. É a mesma questão quando a gente fala de arquétipos. Arquétipos. Ai, vamos. Ai, adoro ver as pessoas se ferrando porque estão instalando arquétipos nos seus conscientes sem a mínima condição de compreensão do que está fazendo. Um arquétipo é uma personalidade que tu pode absorver a partir do contato com ela, tá? Então, assim, ó, vamos direto ao ponto. Eu vejo muitas mulheres ativando o arquétipo da Cleópatra porque querem seduzir homens e querem ficar mais atrativas. Só que as cabecinhas de ovo não conseguem perceber que o arquétipo da Cleópatra é muito mais do que sedução. Nós estamos falando de uma rainha que seduziu 4 imperadores romanos com o intuito de salvar o próprio povo da escravidão romana. Ah, então quer dizer que o arquétipo da Cleópatra, ele é um arquétipo de sacrifício? Aham. Ele é um arquétipo de liderança? Aham. Ele é um arquétipo político? Ele é um arquétipo político. Ele não é um arquétipo sedutor. Aí a pessoa vai lá e aciona o arquétipo da Cleópatra. E aí o que acontece? Ela fica extremamente sedutora, porque há quem diga que o perfume de Cleópatra era sentido por Júlio César quando ele atracava no Nilo. Porque ela já sabia que ele estava chegando e ela seduzia para proteger o povo da escravidão. E não foi um, foram 4. Então, o que você está ativando na tua vida? É o arquétipo da Cleópatra de sedutora? Aí a pessoa está trabalhando o dobro, está sendo atacada o dobro, está apanhando o dobro de todo mundo na rua e não sabe por quê. Ativou o arquétipo da Cleópatra achando que ia se tornar sedutora. E, na verdade, tomou o papel de uma rainha, de uma das rainhas mais assim, ó, incríveis. Porque, como eu disse, ela, no poder feminino dela, ela salvou uma nação. Então, qual o arquétipo para esse propósito? O arquétipo para esse propósito tem que ver o que está errado em você. Olha só. Outro que eu vou dizer aqui, arquétipo da sereia. Ah, eu vou ativar o arquétipo da sereia porque eu tô com a minha autoestima baixa, porque tá. Beleza. Ativa o arquétipo da sereia. Sabe o que você faz? Sabe o que o arquétipo da sereia vai fazer contigo? Te transformar numa monstra devoradora de homens. Devoradora de homens, sim, porque os homens vão ter medo de você depois que você sair. Porque é isso que fazem as sereias. Elas cantam, encantam e... Ah, é por isso que ninguém quer ficar comigo. É porque você está assustando, você é um monstro devorador de homens. Você botou isso na tua vida.
Ah, mas então qual é o arquétipo que eu vou ativar para minha autoestima? Por que a tua autoestima tá baixa? O que está acontecendo na tua vida que você está olhando para você de forma infeliz, de forma agressiva? Por que a tua autoestima está baixa? Por quê? Consegue me responder? Ah, não está trabalhando no lugar certo, olha para a própria vida e não reconhece aquilo que está vivendo, não gosta do que está vivendo, não conseguiu realizar os sonhos do passado, foi deixada pelo namorado. O que está acontecendo? Porque antes de eu mexer na tua personalidade, eu preciso entender onde é que eu preciso auxiliar. Pô, eu quero trocar de profissão, eu não aguento mais essa vida aqui, porque esse emprego que eu tô é um saco. Ah, então, na verdade, a tua baixa autoestima está numa infelicidade e insatisfação pessoal. Entendi. Então, vamos melhorar isso? Como? Vamos dar um renovo? Vamos renovar um pouco as atitudes, os pensamentos? Vamos. Então, vamos ativar o arquétipo da cobra. Ai, mas a cobra não é traidora. Não. Pensa numa cobra na floresta. A cobra só pica quando faz se defender. Só. Ela não dá bote para nada mais. E para se alimentar. E outra coisa que ela faz, ela troca de pele. Ela se renova de tempos em tempos. E não é isso que você está precisando? Talvez de uma renovação? Ai, Alex, eu não aguento mais, minha vida tá um inferno. Aí eu vejo que a pessoa tá assim, ó, ela só consegue enxergar o lado negativo de tudo. O lado negativo de tudo, mas ele me fez mal, me atacou, me fez mal, me fez mal. Ela só consegue olhar para uma questão, para uma coisa, para uma coisa, para uma coisa. Ela nunca vai melhorar a autoestima dela, não importa se ela botar arquétipo disso, arquétipo daquilo. Entende? Por quê? Porque o que está acontecendo com ela? Ela não consegue olhar para o lado positivo das coisas, ela não consegue olhar para o lado bom das coisas. Arquétipo da coruja. Vamos mudar o ponto de vista dela para ela começar a enxergar as coisas de uma outra forma e aí sim a gente mexer em alguma coisa dentro da personalidade, porque talvez nem precise. Porque, como eu disse muitas vezes, nós mesmos estamos trazendo toda a negatividade para o nosso campo. Sacou? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu já usei o do Apollo, tá? É assim, ó. Te prepara para apanhar. É só o que eu vou dizer. Quer brilhar que nem o sol? Só que você não é o sol. É o que eu digo para homens que inventam de ativar o arquétipo do leão. Pessoal, não sejam ignorantes, pessoal. Por favor. Olha um leão na natureza. O que ele faz? Nada. Nada. Absolutamente nada. Ele só tem uma juba. E por causa da juba chamou ele do rei da floresta. Do rei da selva. O que o leão faz? Deita, porque quem caça é a leoa. Ah, ele defende a família dos bichos, dos outros animais. Algumas vezes, a maioria das vezes é as leoas mesmo. Ou ele caça. Beleza. Ativou o arquétipo do leão, vai ser o empregado da esposa em casa. É louco, né? Por quê? Porque, ai, não era pra ele ser um... Não. E o pior de tudo, vai virar um arrogante prepotente que ninguém vai aguentar. Por quê? Porque vai se sentir como um leão. Eu sou poderoso. Mas não é um leão. E não tá numa selva. Vira arrogante, vira prepotente, é uma pessoa que ninguém quer por perto, é aquela pessoa que a gente diz que acha que tem o rei na barriga. Ah, então eu vou ativar o do lobo.
Tá bom, mas lobo não anda sozinho. Que é uma das coisas que eu vejo que a maioria se estabaca. Mete uma tatuagem de um lobo no braço, vai ser para sempre um lobo. Um lobo sempre depende de alcateia. Eles nunca andam sozinhos. Tanto que a expressão lobo solitário existe por quê? Porque não é comum, né? E é sobre isso que a gente estava falando dentro das polaridades. Então, eu tenho que medir, não é só aquela questão que eu quero ver. Eu tenho que medir o todo. Ah, mas o que tem o arquétipo da coruja? O arquétipo da coruja vai ter pôr muita dúvida na cabeça. Tu vai começar a questionar tudo. Tu vai olhar e aí tu vai ver, será que é verdade? Será que não é? Pessoal, eu já contei para vocês quando eu ativei o arquétipo da sorte, né? Sorte significa risco. Eu passei por 4 quase acidentes durante o dia. Por quê? Porque eu tava com sorte, então eu me livrava de todos. Só que na verdade eu não sei porque era essa a impressão que eu tinha. Como poderia ser assim, ó, só mais um dia. Porque sorte, sim, as coisas acontecerem por sorte. Sorte significa que quando quase não foi. Percebe? Polaridade. Lado sombra do arquétipo. Eu acho o lado sombra. Parece que é virar de um lado para o outro, assim, ó. Sabe? As expressões me incomodam um pouco. Isso é coisa de professor de português, né? Tá? Vamos lá. Lei do ritmo. Lei do ritmo. Tudo flui em um nível constante e ritmo. Então nada para. Tudo aquilo que eu quiser construir, eu preciso dar uma continuidade. Sem continuidade, nada existe. A lei do ritmo frequente e constante. Ou seja, tudo que você começar, que você não continuar, não existe. Tudo que você fizer, que você trabalhar em cima, que você buscar num ritmo, você vai conquistar. Essa é a lei. Então, dores na coluna geralmente tem questões espirituais, tá? A gente trabalha com o reiki, sim, para restabelecer e organizar a tua energia corporal para que o teu corpo consiga se curar, né? Não sou eu quem cura. Eu alivio as dores do teu corpo, é o teu próprio corpo que se cura. Na verdade, pessoal, isso é uma coisa assim, ó, que nós não estamos acostumados a perceber, né? Mas é realmente o próprio corpo quem se cura. Tanto que quando eu tomo remédios, eu estou aprimorando aquilo a doença precisa que o meu corpo faça para se curar. Então, por exemplo, assim, quando eu tomo uma aspirina, por exemplo, eu estou tomando uma dose de cafeína para ter uma vasodilatação, aumentar o fluxo sanguíneo e aí eu parar com a minha dor. Quer dizer, então o efeito do remédio é programar o meu corpo para se curar. Isso. Assim como o reiki vai fazer. Entende? Então a gente programa o corpo para se curar. E essa programação a gente pode fazer por Theta Healing também. Que aí a gente entra num estado meditativo, entra lá no corpo e promove o corpo a fazer a autocura. Tá? É bem legal, é muito bom. Eu adoro o reiki. O reiki é que eu ainda, assim, ó, eu sou mágico, bruxo de mental, né? Então, assim, ó, eu peguei o reiki e eu fiz um monte de testes com o reiki. Então eu canalizava o reiki com intenção disso, com intenção daquilo. Eu fiz meditações com o reiki. Meditações de lançar os símbolos do reiki, ficar visualizando e ver o que eles faziam, como é que eles agiam, sabe assim, é uma coisa muito, muito legal assim. E eu acabei desenvolvendo algumas técnicas, vamos dizer assim, minhas.
de trabalhar com o Reiki. Como eu digo, eu uso o tarô no Reiki. Sim, porque eu canalizo a vibração da pessoa com as cartas para entender o que ela não está conseguindo me explicar. Tá? Então, tudo flui no ritmo. Nada é constante. Tudo é constante. Então, assim, se tu para, as questões elas deixam de existir. Tudo é constante no universo. Tudo está sempre em um ritmo. Se o teu pensamento parar, tua vida para. Se o teu pensamento trocar, tu vai trocar também, aquela outra questão deixou de existir. Tudo tem um ritmo. Ou seja, quando eu trago questões sobre automotivação, tá? Quando eu digo assim, ó, que você não consegue buscar aquilo que você não acredita, eu tô falando sobre a lei do ritmo. Porque para dar ritmo é preciso ter com é preciso gostar daquilo que tu tá fazendo, é preciso ter prazer com aquilo, é preciso estar bem com aquilo. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Josiane. Bom dia, tô querendo fazer uma tatuagem, o nó da bruxa. Me oriente, obrigada. Olha, não posso te orientar porque isso seria um papel do teu próprio guia, tá? Eu não posso dizer o que você faz no teu corpo desses conceitos mágicos, né? Tá? Conversa com o teu anjo de guarda, conversa com teus guias aí, vê o teu sentimento sobre isso, vê se tu gosta, se tu não gosta disso, tá? Mas voltando, lei do ritmo, ou seja, então tudo que tu quiser manifestar, entende que você vai ter que dar o flow, você vai ter que dar o ritmo, você que vai ter que não deixar parar. No momento que eu parar de fazer vídeo pro TikTok aqui, ó, acabou. Parou o ritmo. Então tudo é constância, tudo é seguimento, tudo é ritmo. Perfeito? Essa é simples, né? Mas essa é legal também, porque a gente entende que não adianta você tentar, você ficar esperando que alguma coisa caia milagrosamente do céu para você. Pode ser que aconteça, mas é assim, ó, vai ser mais provável que aconteça quando você tiver nesse ritmo de flow, de estar buscando aquilo que você realmente quer fazer. Por quê? Porque a continuidade, o ritmo, ela só vai acontecer se tu realmente, entendeu, quer que aquilo aconteça, porque senão tu não vai tirar o ritmo dessa situação, tu vai parar de agir. Tu vai parar de manifestar energia, tu vai parar de criar no mental, tu vai parar de dar a correspondência adequada, a fazer as correspondências, o ritmo vai travar, né? Pessoal, lei de causa e efeito. Essa é a lei da ação e reação do Einstein por completo. Do Newton. Terceira lei do Newton. Segunda. Tá? Então, assim, ó. Causa e efeito. Tudo o que você fizer vai ter uma resposta. Que resposta tu quer? É a lei, aquela que é a frase que eu gosto muito de dizer: histórias antigas não escrevem livros novos. Ou, né? Situações repetidas, álbum, é que nem aquele da álbum, né? Figurinha repetida não completa álbum, né? Só que agora vamos para outro pensamento, no sentido de que se eu ajo de maneira incorreta, qual é a consequência que eu vou ter disso? Porque eu terei. Se eu ajo de maneira correta, qual é a consequência que eu terei? Essa é facinho, né? Essa é facinho. E a mais complicadinha delas, essa eu vou pegar um pouco mais de água para mim ali, porque essa eu vou demorar um pouquinho falando sobre ela, porque é a lei de gênero, masculino e feminino, só que não é masculino e feminino e a gente precisa esclarecer isso. Beleza? Eu vou só pegar um copo de água aqui e volto.
Bom, sétima lei hermética. Essa é uma das leis que mais me abriram a mente quando eu entendi ela. Quando nós falamos da lei dos gêneros, quando nós falamos de yin e yang, quando nós falamos de correlação energética masculina e feminina, eu entendo de uma forma um pouco diferente, porque eu não gosto muito do termo masculino e feminino, porque isso para mim me remete muito à humanidade, à questão carnal, né? À questão física biológica. Entretanto, ela faz total sentido também no corpo energético e também na energia. Quando nós estamos falando do yin e do yang, né, aquelas duas forças opostas e autocompletivas que se completam, né, num equilíbrio perfeito, nós estamos falando de energias e padrões de comportamento e vibração energética. Estão conseguindo me acompanhar? Qualquer dúvida vocês mandem aí, tá? Exatamente, é bem profundo. Por isso que eu disse assim, é da onde eu tiro 99% da minha ação nas terapias, tá? Por quê? Porque eu sei que auxiliando vocês a corresponderem com todas elas, vocês vão voar. Vocês vão se desenvolver assim, ó, pum. Eu tenho feito isso comigo. Eu digo, se funciona para os outros, lei da correspondência, vai funcionar para mim. Eu só preciso entender essas leis e começar a aplicar elas. Então tá, vamos lá. Lei do gênero. Existe, vamos dizer, aquela questão bem assim, ó, vou tentar dividir como preto e branco. É exatamente isso. Preto, branco, bom, mal, ativo, passivo, pensamento, ação, sentimento, razão. Tá? Então são praticamente situações opostas que estão relacionadas a maiores frequências. Quando a gente fala de lado feminino, a gente fala de emoção, a gente fala de cuidado, a gente fala de sentimento, a gente fala de pensamento e planejamento. Olha como é louco isso. Depois a gente vai entender o porquê que o mundo é assim, sabe? De planejamento, de estratégia. Quando nós falamos do masculino, nós falamos de ação, nós falamos de movimento, atitude, tá? Atitude. Nós falamos de razão, então pensar com a cabeça, não com o coração, não com sentimentos, tá? E nós temos aí a questão principalmente de desbravar. Então, nós temos duas polaridades energéticas que se justificam hoje como feminino e masculino. E isso precisa estar em equilíbrio para que se concretize a manifestação. O que tu quer dizer com isso, Alex? Quer dizer que eu só vou conseguir concretizar a manifestação do yin e do yang dentro de mim e fazer com que essa energia trabalhe quando eu casar? Não. Não tem a ver com sexualidade, não tem a ver com outras pessoas. Tem a ver com você. Quando você trabalhar a energia masculina e a energia feminina ao mesmo tempo, de forma equilibrada, onde você haja com sentimentos, onde você haja com razão, onde você haja com planejamento, onde você haja ligando o manifestar no mental, no emocional, naquela mais do cuidado, naquela mais do... O cuidado tá aqui no feminino, aqui tá a provisão no masculino. Tá? Quando você equilibrar essa área e auxiliar e equilibrar essa aqui, você faz a manifestação ocorrer. Por quê? O que é? Vamos ver como uma questão bem prática. Eu fui professor por 15 anos. Então, antes de planejar uma aula, eu tinha uma ideia. Campo mental.
A partir do mental, eu começava a fazer um planejamento do que seria sobre isso. Pensamento, esboço, rascunho, estratégia, para depois eu pôr em prática dentro da sala de aula. O que naturalmente acontecia? A aula era um sucesso. Porque o momento da energia mais feminina, que é desse lado do yin, né, de planejamento, de sentimento, idealismo, eu planejei antes. Nessa hora era a hora de eu ser emocional. No momento que eu aplico, eu trago ao próximo lado, ao próximo, ao outro gênero, e isso ela se concretiza por completo. É um exemplo. É um exemplo. O teu relacionamento só vai dar certo quando você estiver em equilíbrio harmônico com a outra pessoa. Ou seja, o que eu quero dizer com equilíbrio harmônico com a outra pessoa? Questão energética. Um planeja, o outro age. Os dois pensam juntos, mas um tem um papel e o outro tem o outro. Ah, mas e a homossexualidade? Não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com energia. Em qualquer casal, quando os dois são passivos demais, o casal desmorona porque os dois não se aguentam. Em todos os casais de sucesso, você vê uma pessoa que fica submissa à outra, mas no sentido de, em si, com outra atividade. Não é submissão de escravidão. É uma pessoa fica no suporte e a outra vai para frente do campo de batalha. É assim que funciona. Por quê? Porque caso contrário, nós teremos um choque. E vai acabar o relacionamento. Que é o que realmente tem acontecido há um bom tempo. Por quê? Porque nós estamos vendo que a sociedade, por conta de tudo que tem acontecido, todas as mudanças, isso está se perdendo. Eu vou colocar assim. As mulheres viraram campo de trabalho, viraram massa de trabalho. Naturalmente, elas têm uma postura mais masculina. Não que isso seja errado. O homem continua sendo com a postura de homem. Vai dar embate. Entende? Aí você vai me dizer, então quer dizer que a mulher não pode trabalhar para ter um relacionamento? Não. Não é que isso. Não é isso. Pode. Pode. Ela só tem que entender que no momento que ela está no trabalho, ela é uma profissional. No momento que ela está em casa, ela é esposa, ela é mãe, ela é amiga, ela é companheira do marido. E não uma adversária dele. Porque uma das questões mais que vem com o campo de trabalho é a competição. E muitos casais hoje estão competindo dentro de casa. Às vezes silenciosamente, ao invés de serem um o suporte do outro, que é onde tem o equilíbrio harmônico das energias. Percebe? Suporte. Colaboração. Vamos acampar, vamos. Vou arrumar as coisas do carro. Vou. Qual é a parte do homem? Física, estrutural, protetora, proteção. Então, ele vai pegar a barraca, ele vai pegar as coisas que não podem faltar para a luz. E a esposa vai pegar a parte da alimentação. Companheirismo e auxílio. Mas isso só vai funcionar quando ambos entenderem que cada um tem o seu papel. Então, se tem dois que estão competindo, não dará certo. O nível energético dos dois não bate. Não vai dar certo. Não irá manifestar.
E essa questão energética, ela é tão poderosa de gênero, tá? Por quê? Porque se tu não planejar, tu não vai conseguir botar em ação. Se tu botar em ação sem planejamento, tu vai dar... Sim, só que esse equilíbrio só existe no momento em que eu entendo que há duas pessoas e que essas duas pessoas se atraíram exatamente por conta dessa atração energética. Então, por exemplo assim, ó, tá, aqui, conectou. Eu encontrei uma pessoa que era uma pessoa muito legal pra mim, tá? No início do relacionamento e tal, aí era uma questão assim, tipo, ela me ajudava, eu ajudava ela, tudo mais. Aí do nada, por algum motivo, eu comecei a não tá mais legal na situação. Por quê? Porque eu tava me sentindo muito mandado. A pessoa estava tomando muita frente, estava competindo comigo, estava me falando coisas assim, e eu não estava gostando daquilo, sabe por quê? Porque a minha energia é mais de ação. E a energia da pessoa, a pessoa começou a tomar esse lugar de mim. E aí eu comecei a me sentir mal. Eu já começo a me sentir que esse lugar já não dá para mim. Porque eu estou propenso a ter um papel na relação. Você está propenso a ter outro papel na relação. Se nossos papéis se igualarem, não tem relação. Por isso que uma das coisas que eu falo muito é que nós precisamos resgatar, sim, o romantismo. E o romantismo precisa ser aprendido hoje em dia também pelas mulheres. Tem. Porque o que foi pregado é que não pode isso, que não faz aquilo, que não depende de homem, que não faz isso para homem, que não sei o quê. Não é não fazer isso para homem, ou não fazer aquilo para homem, ou que homem é tudo isso, ou que homem é tudo errado, ou que, né? Tudo que foi falado, que tudo que o homem fez até hoje foi demonizado. De uma hora para outra. Tudo. Olha, eu não sei se gosta de flores, mas eu adoraria ganhar uma cesta de café da manhã. Entende? Mas o que eu digo é o seguinte: é muita exigência de todos os lados. E foi colocado uma sementinha podre na cabeça das mulheres. Entendeu? Assim, ó, por quê? Porque carinho não é submissão, não é vergonha. Cuidado não é vergonha. Assim como o homem cuida, a mulher tem que cuidar do homem também. Se o homem precisa que lavem a roupa dele e ela acha difícil botar a roupa na máquina junto com a dela, mas ele também pode ajudar? Claro que pode. Eu tô falando que assim, ó, a mesquinhez do relacionamento hoje, e que explicaram e que disseram que tinha que ser, é que tá ferrando tudo. Não é porque você lavou a cueca do namorado que você é menor por isso. E não é porque o namorado abriu a porta do carro para você que ele é babaca, que ele é trouxa, que ele é alguma coisa assim. Sim, e agora que vocês são autossuficientes, vocês querem um homem que seja tão autossuficiente como vocês. E aí, na hora que aparece, não aguenta. Por quê? Porque os homens não estão mais nem aí para isso. As mulheres, essa questão feminista, ela trouxe muito isso da mulher ser independente do homem, né? Só que elas não contavam que o homem fosse se tornar independente e gostar disso. A realidade é essa. Os homens amaram isso tudo que aconteceu. Eu sou um. Eu tenho 35 anos e para uma pessoa entrar na minha vida agora, ou daqui 10 anos, a pessoa vai ter que estar comigo. Alinhada com meus planos, com o meu trajeto de vida, com o meu posicionamento, com o meu direcionamento.
Ah, então tu só pode casar com uma bruxa. Sim, só posso casar com uma bruxa, não tem como ser outra coisa. Entendeu? Até, inclusive, foi uma decepção pra mim um dia aí que eu achei conheci uma pessoa muito bacana, muito legal, assim, sabe? Trocamos várias conversas pessoalmente. Quando eu olho o Instagram da pessoa, tinha uma questão assim de tipo, odiar os homens é uma questão de moral, uma questão ética, uma coisa assim. Eu olhei aquilo assim, eu digo, gente, por pior que tenha sido o trauma, as pessoas não são iguais. Se eu tivesse dito aquilo ali, se eu tivesse escrito aquilo ali numa legenda de foto minha, eu digo assim, ó, pô, eu tava tão encantadinho na menina, tô fora. Ah, por que, Alex? Porque eu não vou fazer terapia pra ela, né? Não se trata pessoas da família e nem amigos muito próximos. Saca? Então, é sobre isso. Quando a gente fala de masculino e feminino, então, todos nós temos, Josiane. Isso é o que eu digo assim. Eu não tô falando mal de ninguém, não, tá? Eu tô só dizendo assim, ó. Mas por quê? Por que que eu cheguei nesse ponto? Onde pra mim vai importar a pessoa gostar de mim, eu gostar da pessoa e a gente gostar do que um faz com o outro. A gente gostar um da companhia do outro. Então, eu não posso ter uma pessoa, por exemplo, que seja ciumenta com uma paciente minha. Percebe? Então tem várias coisinhas. Então, mas Dina, porque eu tenho razão, eu tô com 30 anos, agora conviver com relacionamento é muito difícil pra mim. Na verdade, não é que é difícil, a gente já não tá mais se relacionando por conveniência. Quem passou dos 30 já não tá mais querendo relacionamento para brincadeira, ou relacionamento para se incomodar, para se travar, para se piorar. Se tornou autossuficiente, agora tem que ser. É difícil, é difícil, mas se a gente, eu digo assim, ó, se eu não conseguir manifestar uma pessoa dentro desse meu campo, eu não quero uma pessoa. Eu tô pronto para continuar minha vida solitária com meus gatinhos até os 60, 70, 80, 90, 100. Por quê? Porque eu não vou desperdiçar a minha vida aqui para entrar num relacionamento que não seja agradável para mim, que não seja agradável para a pessoa e que não seja frutífero para minha vida e para a vida da pessoa, é óbvio. Lei da correspondência, o que é para um é para o outro. Percebe? E aí o que eu digo, quando eu digo isso, quando eu falo dessas questões eu tenho muito problema com cancelamento, né? Porque para ser cancelado assim, na vida real eu já fui cancelado pra caramba por causa de algumas opiniões, sabe? Mas é que assim, ó, não são opiniões furadas, são opiniões que a gente percebe no campo. Por quê? Porque eu olho para as pessoas, eu trato pessoas, as pessoas trazem questões para mim que eu fico assim, ó, que nem quando tem uma moça que veio falar comigo e ela falou sobre, como é que os homens só querem sexo. Que os homens só querem sexo e que ela quer um relacionamento e que ela quer um relacionamento daqueles antigos. Eu disse, bom, nós não conseguimos voltar no tempo. Porque se é para você ter um relacionamento de 1980, você tem primeiro que ser uma mulher como as de 1980. Você tem que ser um homem como os de 1980. Então, assim, ó, não vai rolar. Literalmente, não vai rolar. Primeiro, porque você não é daquela época. Segundo, porque não vai encontrar alguém daquela época.
como se fosse daquela época. Então, os homens agora só querem sexo. Bom, se você quer um relacionamento, você vai ter que aprender a lidar com isso. Ou ficar em casa trancado até ficar em depressão e, né, se afundar cada vez mais. Percebe? Então os homens só querem sexo, tu tá me dizendo que eu vou ter que sair e transar? Não, tu vai ter que sair sabendo que o homem só quer sexo, mas tu vai ter que dar o teu jeito com relação a isso. Que ele vai tentar, ele vai. Que ele vai querer, que ele vai. Aí tu vai ter que ver quem é que vai contigo num segundo, num terceiro encontro, sem que tu dê no primeiro. Só que tu vai ter que encarar a possibilidade de que ele não quer nada. De que ele só quer aquilo ali. Quer um relacionamento? Vai ter que viver no mundo do século 21 de 2023. Porque é aqui que tem relacionamento. Oi, Rayane. Valeu, valeu, valeu. E não esqueçam de curtir. Eu gosto muito de... Bom, pessoal, eu não me formei psicólogo. Para poder trabalhar na holística, porque a holística me deixa trabalhar com tudo que eu tenho direito. Com tudo que eu tenho direito. Então eu uso da psicologia para conversar, eu ajudo com as ervas da Umbanda, eu ajudo com as orações, eu ajudo com a mandinga aqui, o banho certo, o arquétipo certo. Eu uso tudo que eu tenho de ferramenta. O reiki, o teta healing. Se eu me formasse psicólogo, eu ia ter que parar na metade. Que eu não ia poder usar reiki, eu não ia poder usar o teta healing, eu não ia poder falar de florais, eu não ia poder usar aromaterapia, eu não ia poder usar naturologia, entendeu? Mas a questão é que a realidade dos relacionamentos é essa. Que é um relacionamento, hoje em dia, tu vai ter que passar pelo relacionamento fluido primeiro. Vai ter que aprender a conquistar o homem. Não adianta, não adianta. Mudar o mundo agora, tem que entender que o mundo mudou. Não vai vir cavaleiro num cavalo branco para pegar a tua mãozinha e te tirar da onde você tá. Não vai. Tem que agir como uma mulher do século 21 de 2023. Tem que agir como um homem do século 21 de 2023. Hoje eu, particularmente, não chego mais em mulher nenhuma. Mas por quê? Porque eu já tenho clareza do que vai, do que mulher é que eu quero. Eu não tô afim de sair beijando, mas eu não tô afim. Se você quer encontrar alguém, se prepare e faça isso acontecer. Saca? Eu não. Por quê? Porque eu tenho um pensamento hoje. Eu tenho um foco hoje. O meu foco é o Centro de Cura Chama Verde. É o centro holístico que eu vou abrir. Entende? Então esse é o meu foco. Se eu encontrar uma pessoa que vá conseguir me ajudar nisso, que a gente se atraia, que a gente goste um do outro, essa pessoa está totalmente convidada a entrar na minha vida. Agora, se não for para viver isso comigo, eu não. Desculpa, não vou ficar com qualquer pessoa aí pra lá e pra cá só por conveniência sexual ou talvez assim por alguma carência afetiva. Tá entendendo? A ideia é para esse caminho. E aí quando a pessoa entra para terapia, eu digo para vocês, é isso que acontece, tá, pessoal? Porque eu sou terapeutizado. Eu sou terapeutizado. Eu digo assim, quando eu digo que a gente constrói um autocontrole que na verdade é embasado em valores reais, sabe assim, ó, tu pode, por exemplo, se você começou uma dieta e você conseguiu embasar essa dieta nisso, pode ter o bolo mais saboroso na tua frente. Você não vai comer. Entende? Então assim, ó, pode vir a pessoa mais maravilhosa da face da terra na minha frente.
Se ela não estiver alinhada com os meus procedimentos de vida, com a minha vida, com os meus planos, ela não serve. Ela pode ser linda, ela pode ser rica, ela pode ser maravilhosa, ela pode ser modelo, ela pode ser atriz, ela pode ser a dançarina do axé lá, do bonde do Tigrão, ela pode ser o que for. Não está alinhada com o meu pensamento de vida, não serve. Não vai dar, não vai funcionar. Mas a gente só consegue perceber isso quando a gente entende o próprio posicionamento. Meu contato tá ali no link, no perfil. No meu perfil ali você encontra. Qualquer coisa, manda no direct que eu respondo você, tá? Entenderam, galerinha? O que vocês acham? Tô certo? Tô errado? Sou maluco? Porque assim, ó. E outra, quando eu estou afim de um relacionamento fluido, eu saio, eu vou, eu não fico me culpando por nada do que acontece. Ah, se eu ficar com alguém eu fico, se eu não ficar eu não fico. Por quê? Porque de alguma forma essa pessoa que eu acredito que possa chegar, ela vai ter que se apresentar. Então eu não posso me retirar da vida. Mas controle emocional e saúde mental eu preciso. E se eu tiver, não é um relacionamento que vai derrubar os meus planos de vida. Não é um relacionamento ou uma mulher ou um homem que vai tirar do meu trajeto. Até porque tudo isso que eu trouxe para vocês hoje nessa live aí, que já vai 1h30 de live, foi fruto de estudo e muita pesquisa. E principalmente meditações e testes. Meditações e testes. Uma pessoa que não se alinha com o teu posicionamento de vida, com a tua trajetória de vida, ela vai te atrapalhar no teu caminho. Se ela te atrapalhar no teu caminho vai ser infeliz. Por que, Alex? Por que o meu caminho vai ser infeliz? Porque tu vai ter que abrir mão daquilo que tu gosta por causa da outra pessoa. Ou tu vai abrir mão de ti por causa da outra pessoa, que acontecia muito nos casamentos de 80, que agora ninguém quer fazer, e é por isso que tá dando errado. Porque quando se casava na década de 80, a mulher ficava em casa, o homem ia trabalhar. A mulher dava o suporte para o marido ganhar a vida. Agora não é mais assim, agora os dois têm que ir. Aí chega em casa, não estão sabendo dividir. Por quê? Porque estão tentando viver o relacionamento do século passado. Não vai dar certo. O relacionamento do século XXI só vai funcionar quando tiver comunhão. Comunhão. De pensamentos, de sentimentos, de tudo, de vida. Se um não ajudar o outro, se um não apoiar o outro, se um não der o suporte ao outro, então nós temos que entender que o relacionamento hoje ele só vai funcionar quando um for a base estrutural do outro e ambos se apoiarem nas suas individualidades. Eu vou te apoiar a ser a pessoa vitoriosa que você deseja ser. Mas isso só vai acontecer se você me apoiar em eu ser a pessoa que vai ser vitoriosa tanto quanto. Apoio mútuo. Se isso não acontecer, não tem o que acontecer. Não vai mudar nada. Vai ser isso. Pessoal, então, hoje eu vou me despedir de vocês agora, tá? Domingueira, né? Vamos dar uma volta, passear. Tá friozinho aqui. Aqui no sul já começa a esfriar e, né? Tá bom, meus queridos? Quem quiser procurar, as minhas consultas estão todas por R$30. Todo esse conhecimento que vocês viram está por R$30. Por quê? Porque realmente eu tô querendo atender pessoas. Eu adoro atender. Então, quanto mais pessoas vierem, quanto mais pessoas me procurarem, e todas vão continuar sendo assim, pelo menos até o final do ano vai ficar sendo R$30, tá?
Então, pessoal, agradecido por tudo. Me procurem no link, mandem direct, me sigam lá no Instagram também, tá? E é isso. Por hoje é só. Satisfeitos? Então tá, pessoal. Beijo, beijo, beijo pra vocês. Cuidem-se e até amanhã às 20 horas da noite. Estaremos de volta. Gratidão, gratidão, gratidão.